Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. E Arthur Lira diz que parlamentar ter que depor na PF por falar de ministro é exagero. Declaração ocorreu nesta quinta-feira em entrevista à Globo News. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que vê exagero na intimação para depoimento de parlamentares na Polícia Federal por criticar ministros. A declaração ocorreu nesta quinta-feira, 25, em entrevista à Globo News. Lira argumentou que a Câmara puniu parlamentares quando teve indícios de participação em crimes, e citou o caso da ex-deputada Flor de Lis. No entanto, segundo ele, muitos congressistas que foram alvo de busca e apreensão, entre outras medidas cautelares, foram por fala e não por crime de mando. Parlamentar ser chamado para depor na PF porque disse que ministro é isso ou aquilo na CPI é exagerar um pouco, disse Lira. Na entrevista, o deputado frisou estar disponível para debater matérias que endureçam o combate ao crime organizado e defendeu ampliar o rigor em penas para crime como homicídios. Será que os ventos estão começando a mudar no Congresso? Será? Congresso americano aumenta a pressão em Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. Eu digo, porque eu sei os próximos passos e quando dá para eu dizer, eu digo. E um delas foi esse. Comitê da... cadê a tela aqui? Vou botar na tela, isso. Comitê da Câmara dos Estados Unidos intima mais uma plataforma a esclarecer ordens de retirada de conteúdo do STF. O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos emitiu uma intimação para a plataforma Rumble, também dona da plataforma Locals. Opa, lembra dessas conexões feitas lá atrás? Por que foi tão importante para vocês apoiar o Locals? Me apoiar no Locals na época? Como parte das investigações relacionadas à censura imposta aos brasileiros pelo Supremo Tribunal Federal. A própria empresa divulgou essa informação, nessa quarta-feira, dia 24, por meio da sua conta oficial no Twitter X. Os norte-americanos estão solicitando mais detalhes sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a remoção de perfis brasileiros das redes sociais. Leia o comunicado do Rumble. O Rumble recebeu uma intimação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos como parte de uma investigação sobre os esforços para censurar o discurso online, anunciou a plataforma no Twitter X. Cumprirá a intimação que solicita informações sobre as ordens do STF. Em dezembro de 2023, o Rumble decidiu sair do Brasil. O motivo foi uma decisão judicial que ordenou a retirada dos conteúdos da plataforma. O CEO da empresa, o Chris Pavlovski, anunciou à época que os usuários brasileiros não podiam mais acessar o Rumble. Você ainda consegue acessar pelo aplicativo, mas não pelo site. Fica a dica aí para quem quiser. Inclusive, estamos transmitindo neste momento no Rumble. O executivo reforçou o compromisso da plataforma em manter uma internet livre e aberta. Não serei intimidado pelas exigências de governos estrangeiros para censurar os criadores do Rumble, escreveu Chris Pavlovski. E o Danilo Leite está perguntando por que ninguém mais fala do Getter. E normalmente eu não respondo o chat, mas o Getter também recebeu uma série de ordens, mas o Getter quebrou, o Getter faliu. O Getter deixou de existir. É por isso que ninguém mais fala do Getter. Problemas societários, uma pena, porque era uma ótima rede. Mas o Rumble é uma empresa de $1 bilhão. Então, eu avisei que isso ia acontecer. Agora, o que eu também avisei, e eu vou... tô dando aqui alguns ouros para os bandidos que gostam. Eu vou dizer para vocês que o CEO do Rumble provavelmente vai ser, inclusive, ouvido como testemunha em audiência no Congresso americano sobre a situação do Brasil. Será? Anotem. E talvez seja ouvido em audiência no Brasil sobre a situação do Brasil. Não dá, o Bessias, o Alexandre, o Barroso, vocês não vão conseguir censurar o que está acontecendo mais. A gente está, sim, usando a primeira emenda da Constituição Americana para trazer luz aos fatos. E eu sei que vocês habitam as trevas. Mas a luz virá aos fatos. E eu antecipo.
mais uma horda de decisões do Alexandre, essas para o Rumble e Locals, vão se tornar públicas. Acabou o segredinho, Alexandre. Acabou. Agora eu digo, acabou, porra! E acabou mesmo. E acabou mesmo. E digo mais. Vou além. Nós sabemos que o Rumble foi intimado e que o X foi intimado porque as duas empresas avisaram que foram intimadas. Nós sabemos por conta disso. Mas nós não sabemos se o Instagram, se a Meta, se o Google também foram intimados. Eu acredito que sim. E aí? O que impede o Comitê Judiciário de tornar as decisões contra estas também públicas? Imagina a pressão, hein? E qual o problema dessas intimações? Algumas pessoas podem me perguntar do ponto de vista da legislação americana. Eu digo a vocês qual é o problema. O problema é o tal do FCPA, o Foreign Corrupt Practice Act, a lei de corrupção, de atos de corrupção no exterior. Deixa eu botar isso aqui no Do Not Disturb. Já está no Do Not Disturb. E o que diz esse ato? Isso é uma lei dos Estados Unidos, uma lei americana, que diz que se uma empresa americana cometer atos de corrupção no exterior, ela também pode ser punida. E corrupção não é apenas uma ação em troca de dinheiro. Corrupção, neste caso, inclui práticas ilegais. E qual o problema dessa história? O problema é que, no caso específico do X, os executivos diziam que sabiam que as ordens eram ilegais. E ainda assim cumpriram. Então tinham conhecimento de que estavam cometendo uma ilegalidade e ainda assim cumpriram essa ilegalidade. O X com disputa, mas o Google e a Meta sem disputa alguma. E isso por si seria um caso de corrupção. Para favorecer a quem? Ora, talvez ao próprio Lula. Porque diz o Elon Musk que as eleições do Brasil foram influenciadas pela ação do TSE. Isso é o Elon Musk está dizendo, não é o Paulo Figueiredo. E a pergunta que o Comitê Judiciário está tentando responder é: o que a administração Biden fez para se meter no assunto? Como Biden ajudou a eleição do Lula? Como Biden influenciou as redes sociais para cumprirem os interesses e favorecerem o Lula e o TSE? E nós sabemos o tamanho da campanha do Biden para intimidar militares, políticos, funcionários públicos brasileiros a não desafiarem o Alexandre. Nós sabemos que a administração Biden empoderou o Alexandre. Agora nós vamos querer saber como que ela fez isso a respeito das redes sociais. E essas são as cenas dos próximos capítulos. E Moraes fugiu. Nem a pau. Diz Alexandre de Moraes sobre conceder a entrevista após evento em Londres. Durante o Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado em Londres nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao ser indagado sobre conceder uma entrevista após o evento, respondeu: nem a pau, conforme publicado pela Folha de São Paulo. Bom, hoje jornalistas foram impedidos de entrar no Fórum Jurídico Brasil de Ideias, que ocorre em Londres. O evento conta com a participação de autoridades do Judiciário brasileiro. Segundo publicação da Folha de São Paulo, os profissionais da imprensa foram barrados ao tentar acessar o andar onde estavam sendo realizados painéis com os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.
Na entrada do evento, Gilmar Mendes disse à Folha que não sabia da proibição. Já Alexandre de Moraes afirmou em tom de brincadeira e ironia que não falaria com os jornalistas depois do encontro. Abro aspas aqui para o ministro Moraes, nem a pau, fecha aspas. O Grupo Voto, organizador do evento, disse que o fórum é um evento privado. Piotto. Qual foi a expressão com decoro que usou o ministro Alexandre? Você quer que eu repita aqui? Eu vou poupá-la disso. Obrigada. Abre aspas, nem a pau, fecha aspas. Isso lá é fala de ministro de Supremo Tribunal Federal? De um ministro da mais alta corte do país? Nem a pau. Frase do ministro Alexandre de Moraes. E por que a imprensa não pode participar? Agora nós temos inquéritos sigilosos e temos excursão sigilosa também. As pessoas não podem participar. Vai ser uma discussão sobre, se não me engano, é uma discussão sobre o processo eleitoral, sobre a inteligência artificial, por autoridades que vão tomar decisões sobre isso, seja do Executivo, tem 2 ou 3 ministros do governo Lula, mais os ministros supremos são 3 também, né? E o jornalista não pode participar, o Brasil não pode saber o que eles estão discutindo, numa coisa que, convenhamos, né, esdrúxula. Autoridades brasileiras vão a Londres para discutir assuntos brasileiros de brasileiros falando português brasileiro. E a imprensa brasileira não pode acompanhar. Excursão sigilosa. Silvio disse, é excursão. E por que não fizeram aqui? Sigilosa. Quase todos são brasileiros, né? Quase Sim. todos. Por que não fizeram aqui? Para que houvesse o feriadão da... qual foi o feriadão? 1º de maio. Feriadão do Dia do Trabalhador. E agora nós teremos, não sei se eu vou avançar em alguma pauta aqui, mas são parentes. Isso aí para boa parte, se não todo, o judiciário. Então quase não tem processo para julgar, né? Não, só tem multa para aplicar e gente para prender. Tem processo que não acaba mais ali ganhando poeira nas gavetas. O Legislativo conseguiu criar o feriadão da quarta-feira. Eles não vão trabalhar na semana que vem por causa do Dia do Trabalho. Também, em homenagem ao Dia do Trabalho. Veja bem, nós começamos aqui no Brasil emendando, quando o feriado caía na quinta-feira, você emendava com a sexta, 4 dias então de feriadão. Quando caía o feriado na terça, você fazia o feriadão de 4 dias também, emendando, anulando o trabalho na segunda. Agora criaram o feriadão da quarta, ninguém tinha usado isso ainda. Assim, no meio da semana, aí, na infelizmente, dúvida, eles pegaram a semana inteira. Na dúvida, eles pegaram a semana inteira e não vão trabalhar. Talvez para que comece a preparação física para a festa junina já. Sim. Porque vem aí, São João. Festa junina, São João, então eles têm que estar em boa forma para dançar a quadrilha, sobretudo. Então, é o Brasil do Lula. Né? Mais gastança, menos trabalho e muita sem vergonhice. Pois é, consta, quero te ouvir aqui, o Augusto falou, né? Não estão trabalhando. Essa regalia, né? Essa regalia de uma semana de folga. Augusto, para só trazer uma informação, porque o presidente do Supremo, o Barroso, disse que o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes poderiam participar de maneira remota do plenário virtual, ontem, quarta-feira. Mas aqui a gente traz na reportagem que eles não foram chamados para votar ontem à tarde, que era o dia de passeio, né? Segundo o que nós trouxemos aqui. A tarde livre que nós trouxemos de informação. Nessa quinta-feira também haveria votação plenário da Corte, ainda não temos a informação se eles foram chamados a votar aí de maneira remota, direto de Londres, consta. Paula, aqui eu vou discordar até dos meus colegas, se os ministros do Supremo ficarem rodando o mundo inteiro junto com o Lula, no avião do Lula, em hotéis caríssimos e não votarem mais nada, sai barato para o Brasil, né? Eu ajudo a pagar a conta extra do que a gente paga de impostos. Além do que meus colegas já trouxeram, né? Esses tour que eles adoram, né? Vai ficar cada vez mais difícil circular por Nova York, por Portugal, né?
porque se encontrarem ali brasileiros na rua, com certeza vão ouvir coisas que não gostariam. Mas fica a pergunta quem paga por isso tudo. É a revista Voto. Eu fui colunista da revista Voto. A Karen Misculin, que é uma das fundadoras, se eu não me engano, dona, está convidada aqui pela revista Oeste, então, para explicar, né? Porque alguns alegam que a Voto se desvirtuou no caminho, virou mais uma coisa de lobby jurídico, não sei. Agora, uma revista bancando isso, com que intuito? É como o Augusto disse, Brasil, e o Piotto, brasileiros falando sobre Brasil em português, bem brasileiro, em Londres, né? Por que não podia fazer no Brasil, não era mais barato? Então, é bom tentar entender o que está por trás. Fica aqui o questionamento jornalístico, a minha querida colega Karen Misculin, que foi tão solícita tantas vezes quando me convidou lá atrás para escrever na revista, quando ela estava nascendo, pequenininha, regional, no Sul, né? Fica a dúvida. E outra coisa que a gente pode pensar, obviamente, é a questão da transparência, né? Nem a pau, jornalista. Democracia combina com transparência da coisa pública, né? Ditadura combina com opacidade, com sigilo, né? E está muito claro o que o Alexandre de Moraes gosta, né? Ele toca inquéritos de 5 anos, sem conclusões, tudo no mais devido sigilo. E ai de quem vazar alguma coisa. Eles que vazam tanta coisa para coleguinhas da Globo e companhia, né, ao vivo às vezes, ai de quem vazar alguma coisa desses inquéritos, aí vai ser perseguido para valer. E PGR quer que STF rejeite recurso de Bolsonaro contra a condenação. Ex-presidente foi condenado à inelegibilidade pelo TSE. A Procuradoria-Geral da República defendeu nesta quinta-feira que o Supremo Tribunal Federal rejeite o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar reverter sua inelegibilidade. Bolsonaro foi condenado em julho do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral por desacreditar da lisura das urnas eletrônicas em uma reunião com diplomatas no Palácio do Alvorada. Os ministros concluíram que houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O argumento do Ministério Público é processual. O órgão afirma que, para atender o recurso, seria necessário reabrir a análise de provas do processo, o que, na avaliação da Procuradoria, desborda a competência do STF. O relator do recurso é o ministro Cristiano Zanin. A PGR não vê razão de impedimento. As alegações da defesa de existência de impedimento do ministro do relator foram apresentadas de forma genérica e com um viés subjetivo. O ex-presidente recorreu primeiro ao TSE, que manteve a condenação. O recurso no Supremo Tribunal Federal é a última chance de anular o julgamento. A perspectiva de vitória, no entanto, é considerada remota. 2 ministros que já votaram para cassar seus direitos políticos, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, compõem também o plenário do STF. Além disso, historicamente, o Supremo tem sido diferente aos julgamentos da Justiça Eleitoral. É o sistema jogando pesado para manter Jair Bolsonaro fora do jogo político, pois sabem da sua força. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.